Provérbios 3, do versículo 27 em diante. Eu vou ver se eu consigo enxergar aqui sem os meus olhos. Diz assim o texto: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então te darei, se o tens contigo. Não maquines contra o mal o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 3, vou ler o versículo 33, queridos, tá bom? A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. O vergonha, tá, querido? Talvez vergonha soe melhor, né? Bom, irmãos, nós estamos finalizando esse capítulo, e esse capítulo ele é, de certa forma, a parte prática do que vem sendo dito, entendeu? Nós estudamos aqui basicamente todos os benefícios da sabedoria, somente do 13 até o 26, nós falamos só sobre isso, benefícios da sabedoria 1, eu postei essa mensagem no grupo essa semana que passou agora. Vou postar a segunda, né, benefícios da sabedoria 2, que vai do 26, do 13, fugiu aqui, do 21 ao 26, tá? Dito isso, querido, uma vez que se trabalhou os benefícios, uma vez que se colocou em prática, se você compreendeu o que é a sabedoria, quais são os benefícios da sabedoria, como se alcança a sabedoria, o que nós temos aqui, na verdade, é uma orientação prática de um viver sábio. É o que nós temos aqui, entendeu? São orientações que, se você observar, parecem muito bem divididos aqui. Então, olha só. Se você pegar o versículo 27, vou ler o texto. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Parece um pressuposto, entendeu? Faça o bem a quem de direito. Aí, ele vai dar orientações negativas. Ele diz 3 não. Versículo 28, não digas ao teu próximo. Versículo 29, não maquines o mal contra o teu próximo. E no versículo 30 é basicamente a mesma coisa. Jamais pleiteie com alguém sem razão. Então ele traz 3 negativas. Essas 3 negativas, querido, ele está explicando como é que você faz o bem às pessoas, entendeu? Isso é bem interessante, irmãos. Quando você chega no versículo 31, ele tem um outro pressuposto. Não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Novamente, ele traz para nós um pressuposto, entendeu? O sábio é aquele que evita a todo custo o caminho dos ímpios. Aí ele vai dizer por que eu devo evitar o caminho dos ímpios. Aí ele vai dizer, porque o Senhor abomina o perverso, porque a maldição do Senhor habita a casa do perverso. Aí vai descrevendo o porquê que eu não devo imitar, não devo ter inveja do caminho do violento. Irmãos, é uma ministração bem simples, mas ao mesmo tempo ela é uma ministração um pouco difícil de ser vivenciada, querido. É uma sabedoria prática para ser vivenciada no nosso dia a dia, para ser colocada em prática, mas que ao mesmo tempo o que é pedido de uma pessoa que quer viver, quer andar em sabedoria, às vezes é um pouco difícil de ser alcançado, entendeu? Há uma característica, na verdade, em toda a Bíblia, né? Ela traz princípios que são fáceis de serem entendidos, né? A gente compreende muito facilmente, mas não são tão fáceis de serem vivenciados, entendeu? De ser colocado em prática. Quer uma coisa simples? Olha só. Não tem princípio mais claro na Bíblia: orar em todo o tempo. Você não precisa fazer muito esforço para entender isso. O
Senhor quer que você tenha uma vida de oração constante. O princípio é fácil. Agora, ter uma vida de oração constante, aí vocês sabem que não é fácil, entende? É aquela coisa, né? Uma coisa é eu aprender a teoria, a outra coisa é eu praticar isso. Poderia falar da Bíblia, da leitura da Bíblia, poderia falar do congregar, da comunhão e de tantas outras coisas, que são princípios, né? São mandamentos simples de serem compreendidos, mas que na hora de você colocá-los em prática, nós encontramos uma certa dificuldade. Então vamos aqui, querido. Antes me permita orar, tá bom? Antes de começar de qualquer forma aqui. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pelo imenso privilégio que nós temos de estar na tua presença, de podermos ser ministrados pela tua palavra. Minha oração, Senhor, é que o Senhor nos dê uma mente e um coração desejoso de aprender, mas, além disso, oro também para que o Senhor nos dê a disposição necessária, Pai, para viver aquilo que nós vamos aprender, no nome de Jesus. Amém. Queridos, os dois princípios que norteiam esses versículos são, em primeiro lugar, o sábio é aquele que, na medida do possível, faz o bem a quem precisa. Ele faz isso de 3 maneiras. Primeiro, agindo prontamente para socorrer o próximo. Eu estou colocando de maneira positiva, né, para não ficar muito ruim a compreensão. Como é que um sábio ele pode praticar ou fazer o bem a quem precisa? Primeiro, agindo prontamente para socorrer o próximo. Segundo, sendo uma pessoa confiável. E terceiro, agindo com justiça com os seus semelhantes, tá? Nós vamos trabalhar isso agora com vocês. O sábio é aquele que, na medida do possível, faz o bem a quem precisa. Leia versículo 27, por favor, querido. Olha, nós vamos trabalhar um pouco isso aqui. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Há algumas interpretações para esse texto, tá? Se você vai estudar, você vai perceber. Há alguns intérpretes da Bíblia que acreditam que esse texto aqui diz respeito a você não ter dívida com ninguém, entendeu? Não deva a ninguém, eles entendem dessa forma. E há outras interpretações. Eu vou usar aqui algo que eu estava lendo o texto, querido, e me veio assim, sabe, aquela mensagem, um esqueleto da mensagem. Eu fiz esse esqueleto assim rapidinho ali, porque eu estava orando e me veio isso, eu preparei. Então eu vou seguir uma orientação, eu quase que não consultei nada para preparar a mensagem de hoje. Foi algo que eu creio que foi me dado pelo Senhor, então eu vou seguir aquilo que me veio ao coração. Veja, querido, primeiro vamos entender o que ele está dizendo aqui. Olha, não se negue, não se prive de fazer o bem. É isso que ele está dizendo, entendeu? Isso significa, querido, que o sábio é aquele que não mede esforço na hora de socorrer a quem precisa dele, tá? Isso é ensinado aqui de maneira muito claramente. O sábio é aquele que ajuda o próximo quando ele precisa. Agora, se você pegar o texto como um todo, você vai perceber, querido, que existe limite na hora de ajudar as pessoas. Até nisso há limites. Olha, não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Percebe? Faça o bem, mas isso é um limite. Eu não vou me ater a esse limite, querido, mas é aquilo. Você só pode dar aquilo que tem, entende? Você não pode ir além disso. Você não pode tirar, por exemplo, a comida dos teus filhos para socorrer alguém. Isso não é muito sábio, entende? Não é muito sábio. Mas eu não vou me ater a essa questão, querido. Quando eu penso em ajudar o próximo, querido, quando eu penso em socorrer o próximo, eu imagino que venha na mente de vocês a mesma coisa que veio à mente, né? O texto lá da parábola do bom samaritano, né? Isso está lá em Lucas, no capítulo 10, e eu vou até ler com vocês a parábola, porque nós temos aqui um exemplo prático do que é ajudar o próximo e de quem é o próximo, tá bom? A parábola diz assim, olha, versículo 30 do capítulo 10, Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa
ele causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo, lá distante, né? De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo também. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes o óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. É um exemplo prático, né, irmãos? Nós temos aqui o que é ajudar o próximo, né? A ideia desse texto é essa: se estiver ao teu alcance ajudar o próximo, vá lá e faça. É engraçado que nós temos aqui a figura de 2 pessoas extremamente religiosas, né? O sacerdote e o levita, né? As autoridades espirituais no templo, que viram um homem caído e fingiram que não viram, entendeu? Fingiram que o homem não estava ali, passou lá longe, para não ter que ajudar, para não ter que se sujar, que talvez meter a mão no bolso. Queridos, essa é uma atitude interessante. Esses dias eu estava vendo o Facebook e alguém, eu vou até pedir, desabilita naquele grupo lá, o Amor ao Próximo, não sei quem criou, porque alguém me mandou a mensagem querendo saber como é que ela podia fazer para contribuir. Eu expliquei: olha, o grupo não está funcionando há algum tempo, entendeu? Era um grupo que a Bianca tinha, mais a Ariana e mais algumas pessoas aqui, né? E de ajudar as pessoas. Fazia todo mês ali, recolhia alimentos das pessoas. Todo mês elas levantavam 1, 2, às vezes 3 cestas básicas para socorrer as pessoas necessitadas, querido. Isso é ajudar o próximo, entendeu? Pode ser feito dessa forma, em coletivo, mas pode ser feito de maneira particular. Mas a ideia do texto todo é essa: o sábio é alguém que ajuda o seu próximo. Aqui eu estou abrangendo isso, a ajuda em qualquer sentido, mas Salomão ele vai estreitar esse fazer o bem ao próximo, entendeu? Ele tem três exemplos, ele tem três atitudes em mente quando ele pensa em ajudar o próximo. É lógico que ao longo da leitura do livro de Provérbios, você vai ver outras manifestações iguais, mas aqui, quando ele pensa em fazer o bem, embora eu esteja citando aqui o exemplo do samaritano, né, embora eu esteja abrangendo isso aqui, nesse primeiro tópico aqui, eu vou afunilar um pouco essa ideia do que é ajudar o próximo, tá bom? E eu vou me ater a isso. Só quero deixar isso bem claro, querido, assim, um princípio mais abrangente. Cabe a nós, como cristãos, na verdade cabe a qualquer pessoa, sabe, o socorrer a alguém necessitado. Irmãos, é falta de amor. Se você pegar o livro de Tiago, se você pegar o livro de 1 João, você vai perceber isso de maneira muito clara, entendeu? Se você pode ajudar alguém e não faz, querido. O livro de Tiago diz que você não tem fé. O livro de 1 João diz que você não conhece a Deus. Aqui, Provérbio diz que se você faz isso, você é um tolo. E por que é um tolo, querido? Porque a vida, irmãos, ela é feita de um processo chamado de lei da semeadura, entende? Nós colhemos aquilo que semeamos. Então, se eu posso ajudar alguém e não ajudo, eu estou plantando uma semente, sabe? E essa semente eu vou colher lá na frente. Deixando esse aspecto mais geral, querido, eu vou me ater ao que Salomão aborda aqui. Esse é o princípio geral: socorra a quem precisa de você. Agora, como é que se faz isso? Ele diz: agindo prontamente para socorrer o próximo. Olha o versículo 28. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então te darei. Essa linguagem é muito antiquada. É mais ou menos o seguinte: olha, não diga ao teu próximo: passa aqui amanhã que eu vou te ajudar, se você tem aquilo para ajudar naquele momento, entendeu? É isso que ele está colocando. Imagine, eu até coloquei aqui um exemplo. Imagine que um irmão chegue para você e diz assim: irmãos,
irmão, eu estou precisando de arroz, faltou arroz em casa, eu não tenho dinheiro, você pode me dar aí um pouco de arroz para preparar o almoço em casa? E você vai e diz assim, irmão, passa aqui amanhã. Mas você tem arroz na despensa sobrando, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui, olha, o sábio é aquele que socorre prontamente. Ele não diz ao necessitado, olha, volta aqui amanhã que eu vou te dar uma ajuda. Não, se ele tem naquele momento, ele ajuda. E aqui eu dei o exemplo do arroz, mas pode ser qualquer outra coisa, irmãos, entendeu? O sábio é a pessoa que age dessa maneira. E veja, querido, que a sabedoria, nessa perspectiva que nós temos aqui no capítulo 3, é algo muito prático, irmãos, muito simples, né? Veja, se você pode ajudar alguém foi até você, pediu uma ajuda, e você tendo como ajudar, você diz para aquela pessoa, olha, volta amanhã. Ele está dizendo, essa é uma atitude tola. Na verdade, querido, Salomão usa uma palavra aqui que é muito forte, né? Isso é estupidez. Estupidez. Poder ajudar, tendo como ajudar, e você mesmo assim adia isso para um outro dia, isso é estupidez. Isso é tolice, entende? Agora a questão, né, irmãos, quem é o próximo? Essa é uma pergunta interessante. Foi a mesma pergunta que fizeram para Jesus. Senhor, quem é o próximo? Aí ele contou a parábola lá do samaritano, né? Na verdade, não é a parábola do bom samaritano, né? Não tem o termo bom samaritano. Alguém foi assaltado na estrada e deixado ali quase como morto. De repente passa um sacerdote, olha o homem, provavelmente ensanguentado, nu, e ele finge não ver, querido. Ele desvia do caminho e vai embora. De repente vem um levita, olha a mesma situação, mas toma a mesma atitude do sacerdote. Aí vem um samaritano, inimigo dos judeus, desprezado pelos sacerdotes, que olha aquele homem e o socorre. O próximo, irmãos, é qualquer pessoa necessitada que venha ao nosso encontro pedir socorro. Pode ser um membro da família, né, da sua família de sangue, pode ser um membro da família espiritual, pode até ser mesmo alguém que se declare seu inimigo, entende? Se essa pessoa estiver necessitada, o Hernani Dias Lopes diz, se essa pessoa estiver necessitada e buscar a nossa ajuda, tendo nós condições de socorrê-la, nós não devemos dizer a ela, volte amanhã e eu lhe darei o que você me pede. Ele diz que isso, querido, é algo que não condiz com a atitude de um cristão, entende? Não é algo que deveria ser vivido, praticado por um cristão. Olha, eu pensei, eu poderia ficar aqui muito tempo, irmãos. Eu vejo, por exemplo, minha esposa estava me contando nesses dias de alguém, né, gastando assim absurdos, querido, de dinheiro com questão de vaidade mesmo pessoal, sabe? Irmãos, dinheiro alto, apenas com uma questão de estética, entendeu? De beleza. Eu fico assim, puxa, é muita falta de Deus no coração, irmãos. Um dos autores que eu li aqui, pesquisando sobre o provérbio, diz o seguinte: olha, se alguém precisa de ajuda, eu tenho como ajudar, aquilo que eu tenho não é propriedade minha mais, porque alguém está precisando daquilo. Eu achei curioso, querido, mas é uma maneira de você ver como funciona realmente o ensino bíblico, entende? Eu sei que toda regra tem uma exceção, querido. Quando eu afirmei aqui que o próximo é todo aquele que precisa da nossa ajuda, eu preciso ter em mente, querido, que esse próximo, ele é uma pessoa de bem, entende? Ele é uma pessoa de bem. Quando Paulo está na minha cabeça, quando Salomão diz que eu tenho que ajudar, querido, isso tem limite também, sabia? Olhe,
Aí eu vou citar Paulo. Paulo citando, escrevendo para os Tessalonicenses, ele diz assim: olha, se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Então deixa eu te colocar isso aqui, colocar parâmetros nessa hora. Eu preciso ajudar as pessoas, eu sou convidado a isso, eu sou exortado a isso, a socorrer quem precisa. Agora, o sábio é aquele que não chega, querido, e mete a mão no bolso e ajuda qualquer pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci cidadão, gente, querido, que chega na casa da pessoa, vou dar um exemplo particular. Uma família onde só a senhora é aposentada e ela tem lá umas 3 pessoas que moram na casa, todos eles com idade de trabalhar, todos eles com saúde, podendo fazer alguma coisa, mas eles ficam apenas sugando aquilo que a senhora dá. Por causa disso, ela está passando necessidade. Vamos ajudar. Aí, irmãos, a gente tem que ser um pouco cauteloso com essas coisas, tá bom? Tem que ter cautela com isso. Pastor, mas não tem que ajudar? Não. De maneira nenhuma. Nós ajudamos quem precisa, irmãos. O preguiçoso. Gente, se você acha que eu estou exagerando, leia lá Tessalonicenses. Olha, de novo, está desse jeito. Se alguém não quer trabalhar, então que não coma. Isso é Bíblia. Isso não é um pensamento meu, não é uma ideia minha. Isso é Bíblia. Tá? Então, ajuda um cidadão de bem, ajuda alguém honesto, alguém trabalhador, alguém que por alguma circunstância... Tu está rindo de quê, meu? Eu estou falando de alguém que eu não estou sabendo aqui? Irmão, se alguém se... A gente precisa de sabedoria até na hora de ajudar, irmão, sabiam? Precisa, querido. Não é qualquer pessoa que a gente vai... Porque senão, irmão, nós estamos alimentando aquele espírito de preguiça no lombo daquele cidadão. Agora, é um cidadão de bem, honrado, trabalhador, mas está passando por uma crise. Aí, irmãos, a gente deve meter a mão no bolso, e se puder faz uma vaquinha, levanta os amigos, vai lá e socorre a pessoa. Mas um camarada que vive de se escorar dos outros, irmãos, aí já que eu estou falando de provérbio, aqui vale aquele provérbio popular, né? Quem tem pena do miserável vai para o lugar dele. Vou andar um pouquinho mais. Como é que a gente manifesta, querido? Veja, como é que a gente manifesta esse fazer o bem? Paulo diz, sendo uma pessoa confiável. Você faz ao bem às pessoas, ajudando prontamente quem precisa, dado aí as feitas restrições. Você ajuda a quem precisa, sendo uma pessoa confiável. Olha o versículo 29, irmãos. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. A palavra maquinar, querido, significa planejar ocultamente, conspirar. Eu poderia ler o texto da seguinte forma: olha, não conspire contra o teu vizinho, pois ele confia em ti. Mesmo tendo falado do próximo como toda e qualquer pessoa que precisa de nós, não posso negar aqui que esta palavra tem um sentido assim, um pouco menos abrangente nessa sessão. Tá? O próximo aqui, como nesse versículo aqui, diz respeito a alguém que convive comigo. Alguém que convive comigo. Eu estou dizendo isso, querido, porque a palavra aqui no hebraico ela tem o sentido de companheiro, de amigo, e até mesmo de amigo íntimo, entendeu? É este o motivo pelo qual algumas traduções, elas intercalam aqui a palavra próximo e vizinho. Quase todos os comentaristas trazem essa questão como, tipo assim, as boas maneiras de um vizinho, ou como você ser um bom vizinho, ou como... Está tudo ligado à questão do vizinho, tá? Mas é porque, olha só, se você pegar a Bíblia ampliada, ela diz assim, olha, versículo 28 e 29, não diga ao seu vizinho, vá e volte e amanhã eu darei, se você tem agora, né?
não invente o mal contra o seu próximo, que vive em segurança ao teu lado. Ele está intercalando o vizinho e próximo como se fosse a mesma coisa, tá bom? Agora, a viva vai mais adiante ainda. Olha, não diga a outra pessoa, né? Passe aqui amanhã e eu lhe darei isso. Se puder fazer isso agora mesmo. Não faça planos maus contra o seu vizinho, pois ele confia em ti. E a linguagem de hoje é vizinho mesmo. Não diga ao seu vizinho, espere até amanhã, e não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Então, as traduções interpretam esse próximo aqui como vizinho. Eu estou falando aqui, querido, de pessoas próximas de nós. O texto está abordando o seguinte: uma pessoa, para praticar o bem com relação ao seu próximo, é alguém confiável, é alguém que inspira confiança. As implicações, querido, aqui, de uma pessoa confiável, elas são abrangentes, pois abordam o tipo de pessoa que nós devemos ser com os nossos vizinhos, né? Com os nossos colegas de trabalho e até mesmo com os nossos amigos. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, devemos ser o tipo de pessoa que transmite segurança para quem está ao nosso redor. Eu fico pensando o seguinte: será que você... Vou fazer duas perguntas. Será que você inspira segurança aos teus vizinhos? No seguinte sentido, tá? Porque aqui, essa palavra, quando a gente vai para o texto original, ela tem a ideia, querido, de você apunhalar alguém pelas costas. O mau vizinho é aquele que te apunhala pelas costas. Quando está na tua frente é tapinha, é abraço, mas quando você vira as costas ele enfia a faca. O fato de dar segurança às pessoas, o fato de você inspirar segurança às pessoas, significa que você é uma pessoa confiável, é alguém que não vai falar do seu vizinho, alguém que não vai criticá-lo pelas costas, entendeu? Tem esse sentido aqui, irmãos. Ser sábio é ser alguém confiável, alguém que não vai apunhalar pelas costas o seu vizinho. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção numa coisa: a praticidade do que é colocado aqui como atitude sábia. Ela não vai ver mesmo, né? Já até morreu a senhora. Lá na casa, lá em Imperatriz, na casa de alguém que eu conheço, vou colocar dessa forma, na frente da casa dessa pessoa tem uma vizinha. Irmãos, ela ficava até 1, 2 horas da manhã olhando pelo portão para ver o que acontecia na rua. Falava da vida de todo mundo, sabe? Fofoqueira mesmo, de primeira. Você sabe aquela pessoa que não dorme para dar conta do que acontece na vida das pessoas? Eu não sei, eu graças a Deus, querido, assim, se eu convivi com gente assim, eu não sou, porque eu sou um tipo de vizinho que eu não vou na casa do meu vizinho. Talvez eu não seja um bom vizinho nesse sentido, entendeu? Não gosto de estar na casa do vizinho, não gosto de estar... Eu entro para minha casa, fico lá e eu não saio para bater papo com ninguém na porta de casa, na porta da rua. Eu fico ali o tempo todo com a família. Na verdade, é um comportamento que a gente trouxe de Imperatriz, entendeu? A gente não senta em porta para ficar conversando com ninguém. A gente fica dentro de casa o tempo todo. Eu morei aqui um tempão, irmãos. Mas os vizinhos que eu conhecia, a Bianca, mais olha aqui, é da igreja, né? A Fernanda, porque tinha um contato. Mas tinha um vizinho na frente da minha casa, eu morei 5 anos ali, que eu nunca soube o nome dele. Nunca bati papo, nunca conversei. Por um lado, querido, isso é bom, sabe? Eu confesso a vocês, quando você passa numa rua assim, e que tem um monte de vizinhos sentado na porta, irmãos, é quase que certeza que ali rola um bocado de fofoca. Fazer o bem, irmãos, é simplesmente ser alguém confiável. Tanto nesse sentido, de que não vou falar de você, mas confiável também, querido, no sentido de dar segurança. É uma pessoa de bem, é uma pessoa responsável, é uma pessoa que não tem envolvimento com coisas escusas, não tem envolvimento. A pior coisa que tem é você morar perto de pessoas que são envolvidas com drogas, por exemplo, entendeu? Ou vizinhos que
gostam de pular cerca para mexer naquilo que você tem. Irmãos, é ruim demais, querido, esse tipo de coisa. O que Salomão vem orientando aqui é: faça o bem a quem precisa, socorra, haja prontamente. Precisou de você, a pessoa realmente está precisando, é alguém que necessita realmente, então ajude. Ou então, querido, seja um bom vizinho, seja alguém confiável, seja alguém que inspire confiança no trabalho, por exemplo. Confiança, querido, vamos abranger um pouquinho, no sentido de que, olha só, nós vivemos uma coisa hoje que é muito comum, quem tá no mercado de trabalho sabe, né? Dependendo da empresa que você trabalha, se há uma concorrência para postos mais elevados, tem pessoas que elas vão te apunhalar pelas costas mesmo, elas vão falar mal de você, querendo fazer média com o chefe para poder galgar ou pode ser até mesmo só uma competição entre colegas de trabalho, entendeu? Irmãos, isso é tão comum. A ideia aqui é: seja alguém de confiança. Se tem que crescer, querido, cresça por ser um bom profissional. Nunca às custas de alguém, nunca denegrindo a imagem de alguém, entendeu? Nunca falando mal das pessoas pelas costas para tentar crescer. Irmãos, isso é terrível, querido. Terrível. Pensa numa coisa que afasta as pessoas, cria um clima ruim no local de trabalho, cria um clima ruim na igreja. Irmãos, é um negócio assim muito complicado. Tão simples, né? Seja alguém confiável. Olha, nós temos uma pessoa aqui que congregou aqui um tempo e que saiu daqui, mas eu sempre disse, é o Ricardo, né? Ricardo é alguém de confiança. Você pode chegar lá e falar o que quiser, que ele não vai, ele não, é um cara que ele não congrega, não está conosco mais, mas nunca mudou. Falou alguma coisa com o seu Ricardo, disse assim, falou, pastor, eu disse isso, pode confiar. Entende? Na época que ele vinha, nas idas e vindas do Ricardo, eu lembro demais, né? Porque nós tivemos aqui pessoas aqui que não eram assim tão de toda confiança. Mas eu tive pessoas, querido, é bom quando você pode lidar com uma pessoa e que você pode confiar. A melhor coisa que tem é você lidar com pessoas confiáveis. Pessoas que você pode ser aberto, pode ser honesto, que você pode contar algumas coisas, você sabe que ela não vai levar adiante. Irmãos, é bom demais. E ser confiável é ser alguém sábio, entendeu? É ser alguém que tenha a possibilidade. Eu lembro demais de uma situação que eu presenciei, na verdade que eu ouvi falar de uma pessoa crente que não mentia, e aí chegou a situação para ele em que ele foi obrigado a mentir e ele preferiu abrir mão do emprego até que mentir, entende? E que como recompensa alguém colocou ele lá num cargo de confiança na empresa por causa da postura, né? Ele é alguém sincero, ele é alguém honesto, ele é alguém confiável. Ele não vai mentir para te agradar, ele não vai ser agradável a ti às custas de alguma mentira. Ele é sincero, ele é confiável. Eu estou falando disso, irmãos, porque no relacionamento isso é muito importante. Irmãos, a confiança nos relacionamentos é algo fundamental. Tanto no que diz respeito à amizade, como no que diz respeito ao relacionamento conjugal, no que diz respeito ao relacionamento profissional. Confiança é tudo, irmãos. É tudo. A pior coisa que tem é você conviver com uma pessoa que você não pode confiar nela. Horrível. Vamos lá, senão eu vou falar disso aqui até cansar. Como é que eu posso ser alguém que pratica o bem, queridos, sendo justo com os meus semelhantes? Versículo 30. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Vou ler novamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não tiver feito mal. O pastor Hernandes Lopes, ele diz o seguinte, olha, ao comentar sobre isso aqui, ele está falando aqui, no seu comentário ele fala de pessoas encrenqueiras, pessoas que gostam de confusão, gente barraqueira mesmo. Eu li, querido, mas eu acho que não é bem disso que ele está tratando aqui, entendeu? Por que eu penso isso? Primeiro porque eu levo em consideração tudo o que foi dito nesse capítulo aqui. Basicamente, nós falamos aqui de sabedoria o tempo todo, os benefícios da sabedoria. Nessa sessão que nós estamos estudando agora, querido,
A gente está tratando aqui de conselhos práticos de sabedoria, de como um sábio deve proceder. E eu acredito que um sábio não pode ser alguém barraqueiro, né? Não tem como ser isso. Nós estamos falando aqui de pessoas que estão trilhando o caminho da sabedoria. E pessoas barraqueiras, pessoas encrenqueiras, elas são tolas. Entendeu? Eu sei que algumas traduções, novamente, dão a entender isso. Quando você pega o texto e vai para essas traduções mais contemporâneas, você tem essa percepção. Se você ler, por exemplo, a Nova Bíblia Viva, lá diz assim, olha, não se envolvam em discussões com pessoas que não lhe fizeram mal algum. Discussões aqui é no sentido de encrenca mesmo, de debater, de ficar batendo boca, entendeu? Não se envolvam em discussões. Jamais discuta sem motivo. Parece de alguém que gosta de um debate, que gosta de caçar confusão. O segundo motivo pelo qual eu creio que não é esse tipo de atitude que Salomão está abordando aqui, tem a ver com o significado da palavra pleitear, irmãos. Essa palavra significa lutar, contender, disputar, conduzir uma demanda. O verbo usado aqui, ele significa uma demanda ou uma causa legal, né? Também significa levantar queixas ou acusações contra outras pessoas. Agora, o que mais me faz crer realmente que não é a questão de encrenca, é porque a raiz dessa palavra, irmãos, ela significa mover uma ação contra alguém. Pleitear aqui dá a ideia de levar alguém a juízo, entendeu? De mover uma ação, de levar alguém ao tribunal. É essa a ideia. Eu creio que, sinceramente, é essa a ideia aqui, querido. Tá? Olha só. É uma disputa judicial com alguém sem motivo. Seria mais ou menos essa, entendeu? A ideia do texto. Não leve alguém a juízo sem que você tenha um bom motivo para isso. É o que Salomão está dizendo. Esse texto leva a gente para um outro texto bem interessante no livro de 1 Coríntios. Porque, veja, tudo bem, eu digo isso, irmãos, porque eu acompanho política no Twitter, e o pessoal da direita no Twitter agora resolveu fazer o seguinte: toda vez que alguém levantar algum tipo de calúnia, toda vez que alguém publicar algum fake news envolvendo uma dessas pessoas de direita, blogueiro, político e tudo, eles estão processando, entendeu? Processando. Ele diz assim, olha, bom, mesmo que não resolva nada, pelo menos eu vou ganhar algum dinheiro com isso. Porque as acusações que eles sofrem, eu estava vendo agora recentemente, hoje invadiram lá em Brasília uma espécie de QG do pessoal da direita. E aí a polícia federal, né, polícia civil, fez como quem faz uma grande apreensão de armas ou de droga, né, ou de dinheiro, coloca tudo numa mesa e tira foto, né? Aí fizeram isso. E a apreensão, irmão, era de cartazes, tinha até um ursinho de pelúcia, alguns fogos de artifício. Aí o Globo foi lá e fez uma manchete como se aquilo fosse algo assim terrível, né? E aí o pessoal está dizendo o seguinte: olha, processa, vai lá e processa. A questão é, uma pessoa sábia, querido, não é dada a ficar processando outras pessoas. Mas eu nem vou falar de processo entre pessoas que não conhecem a Deus. Eu fico pensando o seguinte: como é que nós lidamos, irmãos, quando há problema entre nós? Na carta de Paulo aos Coríntios, havia um dos problemas da igreja lá, era que os irmãos ficavam o tempo todo um levando o outro a um juiz, entendeu? Para resolver problemas. Eles tinham um problema entre si e, ao invés de resolverem aquilo entre eles mesmos, eles levavam a causa para um juiz ímpio. E Paulo diz uma coisa interessante, olha, versículo 1 do capítulo 6 de 1 Coríntios: se algum de vocês tem alguma coisa contra outro irmão, como se atreve a ir à justiça e pedir a um tribunal pagão que decida a questão, em vez de levá-la aos santos para decidirem quem de vocês está certo?
Vocês não sabem que os santos irão julgar o mundo? Sendo assim, se vocês vão julgar o mundo, por que é que não podem decidir nem mesmo essas causas menores, sem importância, entre vocês? O que Paulo está colocando aqui, irmãos, é o seguinte: irmãos, eu digo isso, mas eu tenho consciência de uma coisa. Eu nunca presenciei nada parecido aqui na igreja. Já são, acho que, mais de 10 anos. 10 anos. Em julho vai fazer basicamente 10 anos que nós estamos aqui. Eu nunca presenciei algo dessa natureza. Um irmão que tem um problema com o outro e que para resolver o problema ele vai em juízo. Nunca vi isso acontecer. Soa até estranho para a gente falar disso, né? Mas o texto está abordando exatamente essa questão, irmãos. O Salomão diz: olha, jamais pleitei com alguém sem razão. É lógico que ele está falando para uma nação, não está falando só para uma igreja pequena, entendeu? Não leve o teu irmão à justiça sem que você tenha um bom motivo. Eu acho que para nós isso não tem muita aplicação, a não ser no sentido de que você tem alguma causa para resolver com alguém, algum negócio que você fez e você não sabe o que fazer. O que Salomão está dizendo é o seguinte: se há um bom motivo, vá para a justiça, entendeu? Se não há, tente resolver isso ali sem necessidade de justiça. Eu não vou me ater a isso, irmãos, porque é algo assim que não diz muito respeito à nossa realidade. Agora veja, sábio é aquele que evita a todo custo o caminho dos ímpios. É a segunda pressuposição aqui do texto, tá? Primeiro, o sábio é aquele que faz o bem a quem precisa. Ainda falamos como é que ele faz isso? Agindo prontamente, né? Foi assim que nós colocamos. A segunda questão, querido, é socorrendo o próximo quando ele precisa, né? Sendo uma pessoa confiável e agindo com justiça. Eu poderia falar, querido, de ser justo. O sábio é alguém que é justo. Talvez isso se encaixe melhor dentro da nossa realidade. Eu tenho que tratar as pessoas com justiça. Mas até isso, irmãos, precisa ser entendido à luz da Bíblia. O que é ser justo à luz da Bíblia, querido? Tratando de justiça como um traço do caráter. É você dar à pessoa aquilo que ela merece. Isso é ser justo, entendeu? Então, se é para agirmos com justiça, então eu preciso dar à pessoa aquilo que ela merece. Bom, se uma pessoa me fez algum mal, irmãos, ela precisa de uma resposta para isso. Ela precisa ser confrontada, entendeu? Mas eu não vou me ater realmente a isso, não. Eu vou trabalhar a segunda parte porque ela era muito importante. Veja, o sábio é aquele que evita a todo custo o caminho dos ímpios. Versículo 31, não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Eu creio que a melhor maneira de compreender esse versículo, irmão, seja observando outras passagens que tratem do mesmo tema. E tendo em mente também que a expressão homem violento aqui está sendo usado como sinônimo de perverso, ímpio, escarnecedores e loucos. Se você pegar o texto como um todo, eu vou abrir ele aqui e vou te mostrar uma coisa interessante. Olha o versículo 31. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos. A expressão homem violento aqui é um termo geral e que ele vai tratar disso nos versículos seguintes, usando os vários termos. Quando chega no versículo 32, é isso? Olha, não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Por quê? Porque o Senhor detesta o perverso. O perverso aqui é sinônimo para homem violento, tá bom? Versículo 33, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Ímpio aqui também é sinônimo para homem violento. E o versículo 34, ele certamente zomba dos zombadores. Novamente, zombadores também é sinônimo para homem violento. E no 35, querido, é tolo. Então, para que eu entenda essa passagem aqui, no versículo 31, não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, eu preciso compreender duas coisas. Primeiro, a abordagem que Salomão faz em outro lugar, eu vou já ler essa abordagem.
a respeito desse homem perverso, desse ímpio, né? Mas também eu tenho que ter em mente, querido, que a expressão homem violento, ela está sendo usada aqui como sinônimo para perverso, ímpio, escarnecedores e loucos, tá? Isso tem que estar na minha mente para compreender o que ele está colocando aqui. Então, olha só, primeiro usando aqui Provérbios 1, do 10 em diante aqui, eu vou ter uma passagem paralela para explicar esse homem violento. Olha só, meu filho, versículo 10, meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam, venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. É uma descrição do homem violento, do homem ímpio, do tolo, entendeu? Fazendo um apelo para alguém. Se você voltar para o texto aqui, em Provérbios 1, novamente, meu filho, é o pai instruindo o filho. O pai está dizendo, filho, quando o ímpio, quando o tolo, quando o homem violento vier para ti, entendeu? E te oferecer vantagens para fazer o mal, mesmo que isso resulte em bens, em dinheiro, cai fora, porque isso não tem futuro. Tá? É um texto paralelo a esse que nós estamos estudando, querido. De acordo com o texto em pauta, aqui o versículo 31, não ter inveja, querido, significa não desejar. Não, eu já falei aqui de inveja no outro sentido, né? O conceito mais básico de inveja que nós temos é esse, não desejar aquilo que o outro tem. Mas há um conceito que eu gosto mais e que tem mais aplicação. Não é o caso da agora, tá bom? Mas é aquele conceito de que inveja não é exatamente desejar aquilo que o outro tem. Inveja é só desejar que o outro não tenha também. Só isso. O invejoso não é aquele que quer o carro da Bianca. O invejoso é aquele que quer, só que ela não, o desejo dele é que ela não tivesse carro. Ele já estaria satisfeito. Entende? É o cúmulo da mediocridade, querido. Da mediocridade. Quando eu quero aquilo que ela tem, talvez isso me leve a trabalhar e a planejar e a fazer. Mas quando tudo que eu quero é que ela não tivesse carro, aí, irmãos, aí nós temos um problema muito sério. O invejoso aqui é aquele que quer aquilo que a pessoa tem, tá bom? Veja, ele está dizendo o seguinte: não deseje o que o homem violento possui. É isso que ele está dizendo. Não é ter inveja da pessoa em si, querido, mas do que ela, por causa da violência, possui. Veja, esse homem violento é aquele que arma a emboscada para o inocente a fim de roubá-lo, entendeu? E ele enche a sua casa de bens preciosos. Então, não tenha inveja dele, mas não é da pessoa em si, é daquilo que ela possui por causa da violência que ela pratica, entendeu? Então, não deseja aquilo que ele possui, não deseja os seus bens. A palavra violento também, irmãos, ela vem do hebraico Hamas. Hamas significa violência, sabia? Conhece, né? O grupo Hamas lá no Oriente Médio, o nome significa violência, querido. Quer dizer, eu não sei se lá é hebraico lá, não sei que língua é aquela lá, muçulmano. Mas também tem um sentido, irmãos, essa palavra Hamas ou Hamas, além de violência, ela tem o sentido de ganho injusto. Ganho injusto. O que é o ganho injusto, querido? Isso poderia acontecer por meio da violência, como no texto que eu citei em Provérbios 1. Também pode vir da corrupção ou de qualquer outro meio ilícito de se obter dinheiro, entendeu? Recursos. Ganho ilícito. Portanto, diante disso, o sábio é aquele que nunca deseja os bens do homem violento e jamais trilhará por este caminho, o caminho do homem violento. E por que ele age dessa maneira? Aí eu tenho 4 respostas, irmãos, para encerrar. Primeiro, porque ele sabe que Deus detesta o perverso, mas é grande amigo dos retos. Olha o versículo 32.
Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Então, eu não posso, querido, desejar aquilo que os bens do homem violento, eu não posso trilhar o caminho do homem violento. Por quê? Porque Deus abomina o perverso, Deus abomina o homem violento. Mas aos retos, Ele trata com intimidade. A expressão homem violento, eu já disse aqui, ela é usada por Salomão para designar o homem perverso, o homem ímpio, o escarnecedor e o louco. Eu posso afirmar então, sem sombra de dúvida, que esses termos descrevem a antítese, o oposto da sabedoria. Na verdade, a semana que vem nós vamos meditar no capítulo 1 do Provérbios. Provavelmente eu vou usar uma abordagem para descrever sabedoria. No versículo 3, 4, 5, irmãos, ele descreve o que é sabedoria. Ele usa ali 8 palavras para dar uma compreensão geral de sabedoria. Mas uma outra maneira de entender o que é sabedoria é olhar aquilo que é a antítese da sabedoria, o oposto da sabedoria. E todas essas palavras aqui, irmãos, zombadores, loucos, tolos, entendeu? Ímpios, escarnecedores, todas essas palavras, elas descrevem o oposto do que é sabedoria. Entende? Então, voltando aqui, na verdade, olha só, esses adjetivos todos, perverso, ímpio, escarnecedor, isso descreve as pessoas que não têm qualquer respeito por Deus ou pelos valores éticos e que se enriquece mediante a desonestidade insensível e atos violentos. Isso é uma descrição de um camarada que eu nem lembro o nome aqui, os autores são tão desconhecidos para Provérbios, mas eu peguei, Bruce alguma coisa. Veja, observe, o homem violento aqui, o perverso, o ímpio, o escarnecedor e o louco, isso descreve as pessoas que não têm qualquer respeito por Deus ou pelos valores éticos, morais, entendeu? E que se enriquece mediante a desonestidade insensível e atos violentos. Portanto, querido, não é de estranhar que Deus abomine essa pessoa. Abominar, essa é uma palavra muito forte, entendeu? Extremamente forte. Ela significa uma coisa repugnante, algo abominável. E essa palavra ela é usada em 2 sentidos. Primeiro, no sentido ritual, mas voltada para uma questão de lei, entendeu? Nesse sentido, ela fala de alimentos impuros. Os alimentos impuros, eles são abomináveis a Deus. No sentido, os ídolos, os casamentos mistos, tudo isso são coisas que são abomináveis. Deus despreza essas coisas. No sentido mais ético, mais moral, querido, ela se refere à impiedade. É uma palavra muito forte, irmãos. Abominar. Desprezar. Entende? Deus abomina a pessoa, o homem perverso. Deus não tem prazer nele. Isso soa estranho para nós, querido, quando nós pensamos em amor, num Deus de amor. Mas basicamente quando nós pensamos nessa mensagem muito pregada no meu evangélico, né? Deus te ama, Deus tem um propósito. Querido, uma pessoa perversa, um homem violento, o ímpio, o tolo, o escarnecedor, essa pessoa, ela é abominada por Deus, ou ela é abominável diante de Deus. Por que o sábio nunca deve desejar os bens do homem violento, querido, e jamais trilhar os caminhos dele? Porque os bens e os caminhos do homem violento, eles são repugnantes, eles são detestáveis aos olhos de Deus, querido. Agora veja o inverso, irmãos. Aos retos, os retos aqui são as pessoas honestas, são as pessoas corretas, são as pessoas de direita, como a gente chama, né? Essas pessoas Deus trata com intimidade, irmãos, com intimidade. Essa expressão é muito interessante, querido, Deus tratar com intimidade. Olha, se você pegar o capítulo 29, versículo 4 do livro de Jó, há uma palavrinha sobre essa questão de intimidade. Olha como é que lá é descrita essa ideia de intimidade. Olha, quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Agora, isso aqui é a nova Almeida atualizada. Agora, olha a nova Bíblia viva.
Que saudade do tempo em que eu era forte e cheio de saúde, quando Deus era meu amigo e abençoava a minha família. Salomão, querido, usa essa palavra no sentido de amizade profunda e íntima, entendeu? Deus, olha como é que esse texto. Deus detesta o caminho do homem perverso, mas é amigo íntimo dos retos de coração, das pessoas que são honestas, das pessoas que andam direito. Forte isso, né? Ele abomina o perverso. Gente, o perverso aqui, eu poderia dizer, é o desonesto, entendeu? É o camarada irresponsável, é o camarada que não quer saber de Deus, é alguém que está vivendo para si mesmo, entendeu? São palavras que descrevem essas pessoas. São pessoas que não andam corretamente, fazem aquilo que é errado. Tudo isso, querido, é o perverso, caracteriza o perverso. Não só aquele que faz perversidade, mas caracteriza tudo isso. Segundo, por que nós não devemos, querido, desejar os bens do perverso, nem trilhar os caminhos dele? O sábio não faz isso porque ele sabe que a maldição está sobre a casa dos perversos, mas a bênção do Senhor está sobre a casa dos justos. Irmãos, olha o texto, olha o versículo 33. A maldição do Senhor habita, querido, a casa do perverso. Aqui no original, ímpio, ou então injusto, tá bom? A maldição do Senhor habita a casa do ímpio, do injusto. O ímpio é aquele homem que não tem prazer em Deus, que não se importa com Deus, que não quer saber de Deus, entendeu? Na casa dele, a maldição habita, mora lá. Porém, irmãos, novamente o contraste, né? Porém, a morada dos justos, ele abençoa. Normalmente, querido, a maldição na Bíblia, ela aparece sempre como um castigo divino, fruto da quebra de um mandamento, de uma aliança com Deus, ou mesmo de uma promessa ou de um juramento. A gente tem muitos exemplos disso. Se você pegar, por exemplo, Adão e Eva, entendeu? Eles foram amaldiçoados, literalmente. Por quê? Porque Deus deu a eles uma palavra e eles desobedeceram. Se você pegar o povo que saiu do Egito em direção à terra prometida, eles foram amaldiçoados por Deus. Deus liberou, irmãos, uma palavra de morte na vida daqueles homens. Nenhum de vocês que viram, né, de 20 anos de idade para cima, eu coloco de 20 anos de idade para cima, que viram o que eu fiz no Egito e que saíram em direção à terra prometida, entrará na terra prometida. Vocês vão morrer nesse deserto. Por quê? Porque não confiaram em Deus. Maldição isso. Olha o exemplo do cativeiro babilônico. Ídolos, idolatria, a perversidade, a malignidade, a injustiça no coração desse povo fez com que Deus, irmãos, Deus quase que exterminou uma nação inteira. Isso é maldição, querido. A manifestação da ira de Deus sobre eles. Por quê? Porque eles se afastaram da lei de Deus, e ao se afastar da lei de Deus, irmãos, eles mergulharam na idolatria de cabeça. Sabe? Eu estou lendo os profetas maiores, né? Eu terminei Isaías, estou lendo Jeremias, mas é uma repetição. A gente chega, cansa aquele negócio, entendeu? Cansa as mensagens, se arrependam, dê ouvido à voz do Senhor, não faça isso, não faça aquilo. E o povo ignorando. Chega uma hora que Deus diz: bom, é isso que vocês querem, então segura as pontas. Todos esses exemplos, irmãos, de maldição divina, todos esses são exemplos de maldição divina, mas eu acredito que aqui nós temos um contexto um pouco mais específico. Eu já disse isso antes, né? O ímpio aqui, lembra lá das palavras, perverso, ímpio, tolo, zombador? O ímpio aqui descreve, querido, a pessoas que não têm qualquer respeito pelos valores de Deus, entende? E elas não se importam com Deus e com aquilo que Deus representa, elas não estão nem aí. Nesse contexto, querido, que a maldição vem. A impiedade aqui, nesse contexto, irmãos, né, ela é o oposto da sabedoria.
É o oposto. A maldição aqui não é fruto da violação de um mandamento, de uma aliança ou qualquer outra coisa. A maldição aqui, irmãos, ela é consequência natural do desprezo que essas pessoas têm por Deus e pelos seus valores. Veja, se você pega na Bíblia, a maldição tem a ver com quebra de mandamento, quebra de aliança, essa coisa toda. Mas aqui nesse contexto, eu creio que não. Porque as pessoas aqui, querido, elas não estão nem aí para Deus, elas não estão nem aí para a lei de Deus. Esse desprezo que elas têm por Deus faz com que elas sejam amaldiçoadas, entende? Agora, o que eu gosto, irmãos, é do que vem como contraste aqui. De um lado, o ímpio que despreza a Deus. Agora, aqueles que amam a Deus, aqueles que amam as coisas de Deus, essas pessoas, querido, a bênção de Deus, ela repousará sobre eles. Irmãos, aqui há uma verdade tão tremenda que, olha, eu vou concluir para não ficar nada, mas há uma verdade tão tremenda aqui. A gente vive uma época muito curiosa com relação a essa questão da bênção de Deus. E eu acho interessante como que isso vem colocado. Você já deve ter ouvido aquele anúncio nas ruas, né? A gente faz tempo que a gente não ouve aqui no Buriti, mas antigamente a gente via um carro de som passando nas ruas com aquele chamado, né? Aquele convite. Olha, você que está endividado, você que está assim, hoje o homem de Deus vai estar em igreja tal. Venha buscar a sua bênção, venha receber a sua bênção. Irmãos, você me desculpe uma coisa, mas pense numa coisa antibíblica isso, sabia? Esse texto diz, querido, que a bênção de Deus, ela repousa sobre a casa daqueles que o amam. Eles não precisam sair, irmãos, fazer campanha no monte, fazer sacrifício disso ou daquilo, para ter a bênção está lá sobre ele, entendeu? Provérbios, nós vamos ver isso depois para frente, Provérbio diz, querido, que quando nós amamos a Deus, a bênção do Senhor é que nos persegue, irmãos. Essa coisa do crente andar correndo atrás da bênção de Deus, irmãos, isso é muito, muito estranho, querido. Eu duvido que você me mostre um exemplo na Bíblia de um crente bíblico andando correndo atrás de bênção, subindo em monte, fazendo campanha. Você não vai ver isso, irmãos. A bênção de Deus, irmãos, ouça isso, aprenda isso. A bênção de Deus, ela é consequência do nosso andar com Deus. Só isso. Se você tem uma vida com Deus, de oração, de leitura bíblica, se você é alguém fiel ao Senhor, que congrega, que está fazendo a vontade de Deus, querido, você não precisa estar pedindo a bênção de Deus ou buscando a bênção de Deus em lugares ou em pessoas. É só você crer no que está escrito, irmãos. Ela está sobre a tua casa. Não é só sobre você, não, querido. É sobre a tua casa.